Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem e eu desejo que a paz do Senhor entre em cada lar. Hoje eu quero falar com vocês a respeito daquela tempestade que Jesus acalmou. Aqui o título, pelo menos na minha Bíblia, está Jesus apazigua a tempestade. Está em Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Tem alguns itens aqui que eu acho interessante ressaltar, que é importante para a nossa vida, como discípulos do nosso Senhor. E um desses itens que eu quero ressaltar aqui, no versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, isso é Jesus falando aos seus discípulos, passemos para a outra margem. Aqui Jesus, ele fez uma promessa. Ele falou algo que iria acontecer aos seus discípulos, ou seja, não importava o que iria acontecer no momento, no processo, mas eles iriam atravessar a margem, eles iriam chegar do outro lado. E Jesus faz muitas promessas para a gente lendo a tua palavra, tem muitas promessas que é para nós hoje. E tem momentos também que o Espírito Santo também nos fala de promessas do Senhor, que são promessas particulares, íntimas para cada um. Só que no decorrer da nossa vida, a gente passa por tempestades. Porque as tempestades, elas são inevitáveis. Todos nós passamos por tempestades. E no meio da tempestade, a gente fica com medo, a gente fica desesperado e a gente esquece da promessa do Senhor. E eu acredito que tempestades, elas vêm para nossas vidas para que a gente possa ser edificados, para que a glória do Senhor seja exaltada. Porque é no meio da tempestade, quando a gente acha que a situação já não tem mais o que fazer, que o temporal vai destruir tudo que nós temos, o que nós somos, aí vem a poderosa mão de Deus e apazigua a tempestade. E aqui foi o que aconteceu. Jesus, ele entrou no barco com os discípulos. E como ele estava cansado, né? Porque Jesus tinha uma vida muito ativa. Ele não parava. Ele estava para todo canto pregando. Era dificilmente você ver aqui na Bíblia falando que Jesus estava descansando. Tinha alguns momentos que ele sentava, jantava, almoçava, mas mesmo assim, comendo, ele estava pregando, ele não parava. Então, Jesus entrou no barco com os discípulos. E hoje nós temos a promessa que Jesus está no nosso barco. Jesus, ele caminha conosco. Então, da mesma forma que Jesus entrou no barco com os discípulos, Jesus está caminhando conosco, ele está no nosso barco. E aqui Jesus falou para eles que eles iriam passar para outra margem. E Jesus nunca é pego de surpresa. Ele sabia que viria a tempestade. Ele sabia o que iria ocorrer. Deus não é pego de surpresa. Quem é pego de surpresa somos nós. Por isso que nas minhas orações eu procuro, né, quando eu lembro, que nem sempre a gente lembra, né, a gente não consegue lembrar tudo que a gente precisa falar em uma oração. Às vezes eu lembro, eu peço para o Senhor me avisar com antecedência o que vai ocorrer. Porque às vezes a gente é pego de surpresa, né? Para algumas coisas tristes, ruins, a gente é pego de surpresa. Às vezes eu peço para o Senhor me avisar com antecedência para que eu possa me preparar, pelo menos assim mentalmente, emocionalmente, a gente se preparar. Então, Jesus não foi pego de surpresa. E ele no barco, o que Jesus fez? Ele deitou e dormiu. Se o Senhor, no meio de toda aquela tempestade, estava tranquilo, e os seus discípulos, que já estavam caminhando com ele, já tinham visto tanta coisa, eles teriam que ter tido mais fé, teriam que ter tido paz, porque aquele que operava milagres estava com ele. Aquele que operava milagres estava dormindo, estava em paz. Só que quantas vezes isso acontece em nossa vida? Chega a tempestade, a gente entra em desespero, aí a gente esquece das promessas do Senhor, acha que tudo vai acabar, que a gente não vai conseguir vencer. Então, só que a gente não pode esquecer do que o Senhor nos fala. Se Ele nos fez uma promessa, por exemplo, se Ele nos deu um ministério, Ele diz que a gente vai fazer tal coisa de obra para Ele mais para frente.
Então não importa o que a gente vai passar, não importa o processo, nós vamos chegar lá para cumprir aquilo que ele falou. Então, às vezes, essa tempestade faz parte para que a gente amadureça e cresça para fazer aquilo que o Senhor disse que nós vamos fazer no futuro. Então, a gente não pode esquecer, Jesus está conosco, então vamos ficar tranquilos, vamos ficar em paz, vamos ter fé. Eu sei que é difícil, não é fácil, mas é assim que a gente vai aprendendo a ter paz e fé no momento de tribulações. É passando pelas tempestades que a gente vai aprendendo. É com experiências com o Senhor que a gente vai aprendendo. E aqui, o que acontece? Todos eles esqueceram da promessa de Cristo e ainda vieram e acordaram Jesus Cristo e perguntaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Quantas vezes a gente não faz essa pergunta, que a gente está passando por uma situação tão complicada e a gente fica pensando: nossa, será que Deus não está vendo? Deus sim, Ele está vendo. Ele está vendo o que está acontecendo. Com certeza Deus, Ele não fica feliz de ver o filho dele sofrendo. Mas infelizmente, se a gente não passar por aquela fase, a gente não vai conseguir ter amadurecimento, não vai conseguir ter força para passar por outras situações que são inevitáveis na nossa vida. Aqui que admira um pouco a situação, que os discípulos, eles eram pescadores. Então, aquilo era uma área que eles dominam. Então, eles dominavam a pesca, eles dominavam o mar, eles dominavam o barco, eles sabiam tudo o que tinham que fazer. Mas aquilo estava tão grande, a tempestade estava tão grande, que eles perderam o controle. Então, o que isso traz para nós? Às vezes, a gente vai ter momentos que aquela área a gente domina. A gente consegue sempre resolver tudo naquela área. Mas há momento que a tempestade vai ser tão grande que mesmo na área que a gente domina, a gente não vai conseguir fazer sozinho. Nós vamos ter que depender de Deus para resolver. E é isso que Deus quer que a gente aprenda, a ter dependência dele. Porque nós somos filhos dele, ele cuida de nós, ele nos protege, nos livra do mal. Só que para isso a gente tem que aprender a entregar, aprender a confiar. Às vezes o que parece para a gente ser tarde demais, para Jesus não é tarde demais. Ele chega no momento certo. Talvez não chegue no momento que a gente deseja, porque a gente somos humanos, queremos fugir daquele mal, queremos fugir daquela dor, daquele sofrimento, daquele problema. Mas como Deus conhece todas as coisas, Ele sabe do que nós devemos passar para a gente ter o nosso crescimento. Então, sim, Deus ele se importa assim quando a gente está sofrendo, quando a gente está triste. Mas Ele não pode, às vezes, tirar aquilo de nós, porque senão a gente não vai chegar no crescimento que nós precisamos chegar. Nós não vamos aprender a entregar conforme devemos entregar a Ele o que temos que entregar. Então, tudo é processo, tudo é fase. Temos que saber confiar no Senhor, ter fé no Senhor, entregar para Ele, convidá-lo a entrar no nosso barco. Porque o barco que tem Jesus não afunda. O barco que tem Jesus pode vir a tempestade que for, ele vai passar pela tempestade. Mesmo que para nós aquela tempestade seja impossível de passar, mas pelas nossas forças, pelo nosso braço, é impossível. Mas para Deus nada é impossível. Então a gente tem que pegar e chamar o nosso Senhor, convidar o nosso Senhor para andar conosco, porque Ele não é pego de surpresa e Ele tem controle de todas as coisas. Nós não temos, mas Ele tem o controle. E os discípulos, eles precisavam passar por isso, porque eles viram o Senhor fazer muitas coisas pelos outros. Uma coisa é você ver os outros passar. Outra situação é você passar. Então aqui eles precisavam passar. E o que eles passaram, com certeza edificaram a fé deles. Porque até então eles viram Jesus curando, expulsando demônios.
Aqui eles viram o poder de Deus sobre todas as coisas. Então, muita coisa que a gente passa é para a gente poder ver também o poder do Senhor. E não só nós, é para que os outros também vejam o que Deus faz em nossas vidas. Então, tudo é para Ele, é por Ele. Todas as coisas são para Deus. Tudo é para Jesus. Então, Ele vai nos fortalecendo. Ele vai nos fazendo crescer. E aqui uma outra coisa que eu acho interessante, que quem tivesse vendo de fora, porque Jesus estava deitado, dormindo, então quem tivesse vendo de longe, não percebia Jesus com os discípulos. Então, o pessoal de longe poderia pensar, eles irão perecer, eles irão morrer. É a mesma coisa em nossa vida. Nós estamos com Jesus Cristo, às vezes muitas pessoas de fora não estão percebendo. Estão vendo a nossa tempestade, as nossas tribulações, o nosso sofrimento, só estão aguardando a gente perecer. Mas com Jesus Cristo, isso não ocorre, porque a glória dele vai se manifestar em nossas vidas. Então vamos ter mais confiança no Senhor, porque Jesus nunca chega tarde. Ele chega no tempo correto. Ele mostra a glória dele em nossas vidas, para que o nome do nosso Senhor seja exaltado. As nossas vidas, nos momentos difíceis que passamos, é para que o nome de Deus seja exaltado. Não tenha medo da tempestade. Tenha paz no meio da tempestade. Passe pela tempestade confiando em Jesus, porque às vezes ele está em silêncio, só aguardando você chamá-lo para ajudar-te a passar pela tempestade. Chame-o, peça a ele, clame a ele, para que ele te ajude a passar pela tempestade. E vai passar conforme a vontade do Senhor, no tempo do Senhor, para que o nome dele seja exaltado. Então, dão uma lida, leiam, Marcos capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Aqui nos mostra a paz e a confiança que devemos ter no meio da tempestade e que, infelizmente, às vezes, no momento de medo, a gente esquece das promessas do Senhor. Mas Deus nunca chega tarde. Ele chega sempre no tempo correto. Deus abençoe vocês.